Tiago 1:19, diz assim o texto sagrado: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuidar ser religioso, e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Amém, meus amados? Meus irmãos, Tiago, ele enfatiza, meus irmãos, 3 verdades vitais aqui nesses versículos que nós fizemos leitura. E eu quero falar inicialmente sobre o crente verdadeiro. Ele tem a sua vida centrada na palavra de Deus. E nas próximas segundas, vamos estar falando também dentro desses versículos, mais 2 mensagens. E depois nós vamos ir para o capítulo 2 de Tiago. Meus irmãos, em primeiro lugar, irmãos, dessas 3 verdades vitais que Tiago, ele enfatiza, dá ênfase, dá importância dentro desses versículos, a primeira é: o verdadeiro crente, ele nasce da palavra de Deus. O verdadeiro crente, ele nasce da palavra de Deus. O versículo 18, nós não fizemos leitura, mas eu vou ler para você agora, desse capítulo, diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Eu e você, que somos verdadeiros cristãos, nós nascemos da palavra de Deus. Não tem verdadeiro cristão que não tenha nascido da palavra. Poderá ter cristãos que se denominem cristãos e venham de outras origens, mas o verdadeiro, genuíno cristão, ele tem a sua origem, o seu nascimento na palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma divina semente. Foi o que Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 11, na parte B, diz: a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando Jesus conta a parábola, irmão Josenildo, lá do semeador, ele diz que a palavra de Deus é a semente. Então, eu e você fomos gerados pela palavra de Deus. Quando esta palavra, irmãos, ela é aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo, irmãos, acontece o milagre do novo nascimento. Quando essa palavra é aplicada, nós nascemos, irmãos, assim, nós nascemos de cima, meus irmãos, nós nascemos de Deus, nós nascemos do Espírito. O nosso nascimento vem de cima, vem da palavra, vem do Espírito Santo. Por isso que há um milagre. Por isso que há o milagre do novo nascimento. E a Bíblia diz, irmãos, que quem não nascer de novo, não verá o reino do céu. Quem não nascer de novo, irmãos, saibam, meus amados irmãos, que nós produzimos segundo as nossas espécies. Nós produzimos segundo a nossa espécie.
E se eu e você somos gerados pela palavra, nós não podemos produzir outra coisa a não ser pela palavra de Deus, meus amados irmãos. A espécie que nós produzimos, aquilo que nós geramos, a obra que nós produzimos, que nós fizemos, irmãos, se nós geramos, se nós produzimos segundo a nossa espécie, e se a nossa espécie vem da palavra de Deus, nós somos gerados pela palavra, nós só podemos gerar, meus amados irmãos, nós só podemos produzir segundo a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu e você fizer, tudo aquilo que eu e você pensar, tudo aquilo que eu e você agir, tem que estar em conformidade com a palavra, porque nós geramos, meus irmãos, segundo a nossa espécie, e se a tua espécie é gerado pela palavra, você só pode produzir o que está na palavra. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que se usa, meus irmãos, para você ganhar alguém, você terá, irmãos, que usar isso para manter este alguém. Tudo que você usa para ganhar alguém é o mesmo que se deve usar para manter esse alguém. Vejam bem, exemplo disso. O exemplo disso, irmão, se você ganha alguém com festinhas, você tem que manter as festinhas sempre, para manter esse alguém na igreja. Se você ganha alguém com jogo de luzes na igreja, você tem que sempre manter as luzes, jogo de luzes, para manter esse alguém na igreja. Se você ganha alguém massageando o ego desse alguém, adulando ele, massageando, sempre elogiando, você vai ter que a vida toda fazer isso para mantê-lo na igreja. Se você ganha alguém dando cargo para esse alguém na igreja, você vai ter que manter ele a vida toda dando cargo, porque com aquilo que tu ganhou, você vai ter que usar para mantê-lo. Mas se você ganhou com a palavra, é só você pregar a palavra, é só você manter a palavra de Deus, que vai manter essa pessoa na casa de Deus. Aleluia! Por isso, quando chega o final do ano, é um tormento para o pastor, um tormento para o líder de congregações. Se eu tirar aquilo que eu ganhei o fulano para a igreja, eu vou perdê-lo. Mas se nós formos ganhos pela palavra, nada mais nos tira daqui, porque se a palavra é pegada, eu estou neste lugar. Amém? O que é que te ganhou? Foi a Bíblia? Foi a palavra? Pois bem, aonde tem pregação você está lá, porque você foi gerado pela palavra. Glória a Deus, adore a Deus essa noite. O Espírito Santo está aqui para dar liberdade à sua palavra. Glória a Deus. Em segundo lugar, meus amados, o verdadeiro crente, ele acolhe a palavra. Ele acolhe a palavra. Olha o versículo 21 que eu e você fizemos leitura. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. O verdadeiro cristão, ele acolhe a palavra, ele entende que ele precisa receber a palavra, porque essa palavra que pode salvá-lo, essa palavra que vai salvar. Meus irmãos, antes de nós lançarmos a semente, nós precisamos preparar, irmãos, a terra. Jesus, os irmãos conhecem a passagem que eu citei antes, do semeador que saiu a semear. E Jesus, ele cita, irmãos, 4 tipos de solo: o solo endurecido, o superficial, o congestionado e o frutífero. Antes, meus irmãos, de nós acolhermos a
palavra. Precisamos remover, irmãos, a erva daninha, meus irmãos, da impureza e da maldade. Também, meus amados irmãos, é requerido uma atitude, meus irmãos, correta para receber a palavra de Deus. Olhe bem, diz o texto: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, ou em vós enxertada. Recebei com mansidão. Quando eu venho para a igreja, irmãos, eu tenho que sentar, como que um passarinho novinho está ali de boquiaberto, esperando a mãe trazer o alimento para aquele passarinho se alimentar. Está ansioso. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos como verdadeiro cristão, nós viemos aqui dizendo: Senhor, eu venho como um filhote, eu venho como um filho, eu venho desejoso a receber a tua palavra, eu venho aqui buscar alimento para a minha alma. A mansidão, irmãos, ela é o oposto da ira. Tiago disse no versículo 19: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Meus amados irmãos, é necessário, irmãos, nós adubarmos o terreno, irmãos, para que a semente frutifique. É preciso, irmãos. Tiago, ele fala, meus queridos irmãos, acerca do resultado da recepção da palavra. Ele diz o seguinte: a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Quando nós recebemos a palavra, ela é preciosa para salvar as nossas almas. Tiago está dizendo, irmãos, que esse resultado é incrível. Ele serve para salvar as nossas almas. Por isso, irmãos, nós quando chegamos na igreja, temos que deixar na porta todo o espírito de crítica, todo o espírito, meus amados irmãos, de rejeição à palavra, e dizer: Senhor, eu entro aqui dentro faminto, sedento, porque eu preciso de uma palavra que vai me encaminhar para a salvação. Paulo escreve aos Romanos, irmãos, no capítulo 1, no versículo 16, dizendo o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois e também do grego. Eu preciso receber a palavra. A palavra de Deus tem que ser recebida com mansidão. Com mansidão, irmãos. Quando nós nascemos, irmãos, da palavra, nós ouvimos a palavra, nós recebemos, meus queridos irmãos, a palavra e praticamos a palavra. Meus irmãos, nós podemos ter garantia de salvação se nós recebemos, se nós praticamos a palavra, nós temos garantia de salvação. Olhe bem, irmãos, Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, ou melhor, João vai dizer o seguinte no versículo 8, capítulo 8, versículo 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Quem nasceu da palavra, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, mas quem não ouve, irmãos, a palavra não é de Deus. É a Bíblia que está dizendo. E o que é que nós temos pregado, meus irmãos? Todas as segundas-feiras, desde que cheguei aqui em São Leopoldo, meus amados irmãos, temos pregado a palavra de Deus. O meu compromisso sempre é, irmãos, pregar a palavra de Deus. Querem saber, irmãos, os que são de Deus, irmãos, eles percebem se ouvir a palavra de Deus. Você percebe quem é de Deus ao ele ouvir a palavra de Deus. Quer saber, irmãos, quem é de Deus? É aquele que procura um lugar que prega a Bíblia. É aquele camarada, irmãos, que quer ser bem crente, irmãos. É aquele que quer ouvir a palavra de Deus. Quem é, meus amados irmãos, quem quer ser, irmãos, e quem quer conhecer, quem é bem crente, olhe para aquele que tem desejo de ouvir a palavra de Deus. Quer saber, meus irmãos,
se ele é um homem, se ela é uma mulher, irmãos, de fé, olhe bem o que disse Paulo aos Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a mensagem, ouvir a palavra, e a palavra de Deus. Eu tenho muita fé, mas nunca para ouvir a palavra. Aonde é que ele comprou essa fé? Na cantina? Comprou na esquina, no shopping? Não, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. E se nós, irmãos, pregamos a palavra e a pessoa não vem para ouvir, da onde é que ela adquiriu fé? Se a Bíblia, que é verdadeira, diz que não tem outra fonte geradora da fé. Então, quer conhecer alguém que tem a fé? É aquele que vem aqui ouvir a palavra de Deus, a genuína palavra do Senhor. Glória a Deus. Se eu sou um homem de Deus, olhe bem, meus amados irmãos, tem pessoas que dizem, eu sou um homem de Deus, ouve tudo, menos a Bíblia, né? Eu sou uma mulher de fé, escuta qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Como isso pode, meus irmãos? Não pode, é impossível, não tem como ser uma mulher de fé, ser um homem de Deus, se ele não ouve a palavra de Deus. Aleluia! Meus irmãos, um verdadeiro cristão, em terceiro lugar, irmãos, um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, ele pratica a palavra de Deus. Ele pratica a palavra de Deus. Porque não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso praticá-la. Não basta apenas, meus queridos irmãos, o conhecimento da verdade, é necessário também a prática da verdade. Não basta só conhecer. Muitos crentes, irmãos, eles marcam a Bíblia e têm a Bíblia muito marcada, mas a Bíblia não marca eles. Eles marcam a Bíblia, mas a Bíblia não marca eles. Precisamos, irmãos, ser praticantes da palavra de Deus. Vejamos, meus irmãos, aqui alguns dos inúmeros benefícios, irmãos, daqueles que praticam a palavra de Deus. Olhe bem alguns que eu pontuei aqui. Primeiro, quem pratica a palavra conhece a si mesmo. Quem pratica a palavra conhece a si mesmo. A palavra aqui, irmãos, ela é comparada, olha o versículo 23 e 24. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. A palavra, irmãos, aqui, ela é comparada, irmãos, como a semente, mas também como um espelho. Como um espelho, irmãos. O principal propósito do espelho, qual é que é, irmãos? É o autoexame. É o autoexame. O principal propósito do espelho. Ninguém compra espelho para enfeitar uma sala, não. Ele compra espelho para se autoexaminar. Você lembra o que Paulo escreveu naquela passagem bíblica da Santa Ceia? Lá da primeira carta aos Coríntios? Que ele escreveu no capítulo 11, versículo 28, e diz: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o espelho, irmãos, ele é o autoexame. É nós olhar para a Bíblia e nos autoexaminar, ou seja, que um dos benefícios de quem ouve a palavra de Deus é que ele conhece a si mesmo. Conhece a si mesmo, irmãos. Observe bem, irmãos, o texto aqui, ele não diz, irmãos, que o autoanálise tem por propósito me tirar da ceia, não. Não, irmãos, porque peco que não devo participar da ceia, é porque eu participo da ceia que eu não peco. Não é porque
porque eu pequei que eu não vou participar da ceia, não. É porque eu participo da ceia, é que eu não peco. Eu e você não podemos pecar, porque nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Segunda passada participamos. Amanhã temos ceia na Bento, temos ceia na Coabduque, temos ceia em tantas congregações. Então, irmão, não podemos pecar, sabe por quê? Porque nós participamos da Santa Ceia do Senhor. O texto ele diz: examine-se a si mesmo e beba. Antes, meus irmãos, olhe bem, antes de Isaías conhecer, meus irmãos, ter aquela revelação e conhecer Deus, irmãos, de perto, ele dizia: ai deste, ai daquele. Ele olhava para as pessoas e dizia: ai desse e ai daquele. Depois que ele conheceu a palavra, ele conheceu a si mesmo. Sabe o que ele disse? Ele disse: ai de mim, porque vou perecer. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem conhece a palavra, quem conhece e ouve a palavra, ele conhece a si mesmo. Isaías passou a conhecer a si mesmo depois que ele conheceu melhor Deus, conheceu a palavra de perto. Irmãos, nós devemos usar menos binóculos, irmãos, para ver o defeito do outro de légua. Meus amados, e mais espelho para ver os nossos defeitos de perto, que estão junto com nós. Às vezes usamos muito binóculo para enxergar os defeitos dos outros que estão a légua de nós, mas deixamos de olhar o espelho para examinar os nossos defeitos que está perto de nós. Vamos deixar os binóculos de lado e pegar o espelho, examinar a nossa vida e conhecer a nós mesmos. Glória a Deus. Quem está feliz com essa palavra essa noite, adore a Deus. Aleluia. Quando você olha, meu querido irmão, para dentro da palavra e compreende, irmãos, o que ela diz, irmãos, você conhece a você mesmo. Você conhece, você vê os seus pecados. Você conhece as suas necessidades. Você sabe quais são os seus deveres e as suas responsabilidades. E também sabe quais são as recompensas para você. Quando nós conhecemos a palavra, nós olhamos e vimos os nossos pecados. Não dá tempo de olhar para o pecado dos outros. Aleluia! Ninguém, meus irmãos, olha no espelho e logo sai sem fazer nada. Não, ninguém faz isso. Ninguém olha no espelho, irmãos, e sai do mesmo jeito. Quando olha para o espelho, quando você olha para o espelho para saber se você já penteou o cabelo, se a roupa já está bem passada, bem arrumada, você dá uma ajeitadinha. É comum de acontecer, especialmente as irmãs, que às vezes vão se olhar no espelho e voltam lá trocar de roupa. Porque às vezes até não combinou o sapato com o vestido, coisa parecida. Às vezes nós voltamos a trocar a gravata, porque olhamos no espelho e vimos que não estava em conformidade. Ninguém olha e sai do mesmo jeito. Ninguém olha e diz assim: eu estou com o cabelo tudo desajeitado, mas vou assim mesmo. Não. Só aqueles que têm pouco cabelo que saem dele de qualquer jeito, né, Monte de Lamar? Meus amados irmãos, quando você olha no espelho, você descobre que tipo de pessoa que você é e como você está. É a forma de nós descobrir que tipo de pessoa nós somos e como estamos, é quando olhamos no espelho. E a Bíblia é o espelho. Quem se olha no espelho, irmãos, ele diz como Paulo disse aos Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem se olha no espelho, ele diz como Paulo, miserável mulher, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ainda, irmãos, o salmista no Salmo 19, no versículo 12, diz assim, quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos.
Meus irmãos, aqui o salmista está dizendo algo terrível, irmãos. Olhe bem, irmãos, se já não bastasse os pecados que nós temos conhecimento que nós cometemos, o salmista diz assim, ó, eu tenho pecado oculto que nem eu sei onde é que está, nem sei qual é que é, mas eu quero, Senhor, que o Senhor me purifique desses pecados que eu nem sei qual é que é, além daqueles que eu sei que são muitos. Meus irmãos, o salmista aqui está dizendo algo terrível. Eu estudando hoje, eu pensei, mas eu não lembro de eu ter pedido perdão pelos pecados ocultos, que nem eu sei. E às vezes nós pecamos, irmãos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não queria acabo fazendo. Então, meus irmãos, ainda tem muitos outros irmãos que eu tenho, que ainda, irmãos, nem sabia que tinha, mas essa noite, e eu já aprendi estudando, eu quero transmitir para você, você certamente também tem pecados ocultos que nem você sabe, mas essa noite nós aprendemos pelo espelho da palavra, quer dizer, Senhor, até aqueles pecados que eu não sei que eu cometi, eu preciso que o Senhor me purifique. Aleluia! Olha essa historinha que eu vou ler para vocês aqui. Conta-se uma história, irmãos, de um homem idoso, que ele era bastante míope, e ele tinha um grande orgulho, irmãos, em atuar como crítico de arte. Um dia ele visitou, meus irmãos, o museu com alguns amigos, e imediatamente ele começou a fazer as suas críticas sobre vários quadros que tinha naquele museu. Parando ele diante, irmãos, de um quadro de corpo inteiro, ele começou, irmãos, a dar a sua opinião. Ele havia deixado os seus óculos em casa, irmãos, e com o ar de superioridade, ele comentou: a constituição física desse modelo está simplesmente em desacordo com a pintura. O sujeito, o homem, é bastante rústico e está miseravelmente vestido. Segunda, de fato, ele é repulsivo. E foi um grande erro para o artista selecionar esse modelo de segunda classe para pintar o seu retrato. O velho camarada saiu seguido em seu caminho, quando a sua esposa o puxou para o lado e sussurrou em seu ouvido: querido, você estava se olhando no espelho. Você estava se olhando no espelho. Nós devemos ter cuidado, meus amados irmãos, para não esquecermos o que nós vemos no espelho, porque estamos se olhando dentro dele. Muitas vezes, irmãos, nós lemos a Bíblia, irmãos, tão distraidamente, meus irmãos, que nem conseguimos ver quem nós somos, como está a nossa aparência. Mas eu e você não vamos ler a Bíblia para ter conhecimento teórico, mas ler a Bíblia sabendo que ela está falando em primeiro lugar comigo, que é um espelho para a minha vida. Às vezes, nós olhamos o espelho e pensamos: vou mandar esse versículo para o fulano, vou mandar esse versículo para o ciclano, vou mandar esse texto para a fulana. Tinha um homem assim na igreja, que toda mensagem que o pastor pregava, e talvez poderá ter aqui alguém hoje, como poderá ter alguém me assistindo, dizendo assim: essa mensagem hoje é para o fulano. O pastor pregou para o ciclano. No outro dia ele dizia: hoje a mensagem falou com o Beltrano. Lá um dia num culto estava só ele e o pastor pregou. Quando terminou o culto, ele foi lá e disse: pastor, Deus falou com o senhor hoje. Com ele nunca, mas que nós possamos, irmão, dizer: Senhor, hoje essa palavra é para mim, eu preciso. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, não temos muitas vezes convicção do nosso pecado. Muitas vezes, irmãos, nós não sentimos sede de Deus. Nós não falamos como o profeta Isaías, que disse: ai de mim. Quando nós ler a Bíblia, nós temos que ter esse sentimento de Isaías: ai de mim.
Nós não temos muitas vezes, irmãos, a consciência, como Pedro que disse: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Nem sempre, irmãos, admitimos como Jó: eu me abomino no pó da cinza. Jó reconhecia, meus amados. Nós devemos nos acautelar, meus irmãos, para nós não sermos, meus irmãos, fracassados ao fazer, meus irmãos, a leitura, ao olhar para o espelho que mostra para nós. Nós devemos, meus irmãos, ter o entendimento que não basta ler a Bíblia, não basta não, é preciso praticá-la. Eu tenho dito ao longo dos anos que a Bíblia que o mundo lê não é essa aqui, é a Bíblia que tu vive. É a Bíblia que tu vive. Não basta nós ler a Bíblia, não basta nós citar dezenas de versículos bíblicos, conhecer tantas mensagens impactantes, mas precisamos viver a Bíblia. Não basta falar, irmãos, é preciso fazer. Não basta. Nós, veja bem, muitas vezes gastamos muito os bancos da igreja e gastamos pouca sola de sapato fazendo o que a Bíblia manda. Gastamos mais os bancos da igreja ouvindo do que o solo de sapato fazendo o que Deus manda fazer através da sua palavra. Glória a Deus. Preciso me encaminhar para o encerramento, irmão, por causa do horário. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, vejam bem, meus irmãos, outro benefício, irmãos, daquele que pratica a palavra é que quem pratica a palavra, irmãos, ele torna-se verdadeiramente livre. O versículo 25 que eu li, e tu acompanhou, diz o seguinte: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Por que será, irmãos, que Tiago chama a lei de Deus de lei perfeita, de lei de liberdade? É porque, irmãos, quando nós a obedecemos, Deus nos liberta. Quando nós obedecemos, Deus nos liberta, irmãos. Aquele que comete pecado, irmãos, ele é escravo do pecado. Mas quando nós obedecemos a palavra, se tornamos livres. João 8,34 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Agora, porém, irmãos, aquele que comete pecado, irmãos, é escravo do pecado. Porém, meus irmãos, João 8,31, olhe bem, Jesus dizia, pois, aos judeus, que cria nele, se vós permanecerdes da minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Glória a Deus. A Bíblia nos faz livre. Deus, irmãos, não deu a sua lei simplesmente, irmãos, como meio da salvação, mas ela também deu para nós como filosofia de vida, como modus vivendi. É isso, irmãos, que Deus deu a palavra para nós. Êxodo 20:22, irmãos, diz assim, ó: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você coloca em pé, eu encerro agora. Quem pratica a palavra, irmãos, torna-se bem-aventurado no que fizer. Olha o que o Salmo 1 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você que ouve e pratica, tudo que tu fizer prosperará. Ouvir a palavra, irmão, sem praticá-la, é enganar-se a si mesmo. É como, irmãos, olhar no espelho, ver a roupa, o cabelo desarrumado e não fazer nada. Não, meus amados, ouvir a palavra e não praticá-la, irmãos, é ter uma falsa religião.
E o fim, irmãos, é engano e é a tragédia. Não vivam a falsa religião, vivam a verdadeira religião. Agora encerro lendo o que diz Josué no capítulo 1, versículo 6. Quem obedece à palavra, irmãos, ele é bem sucedido em tudo o que faz. Eu encerro lendo Josué 1:6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazeres conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus! Vamos viver mais a palavra, vamos servir ao Senhor e praticar a palavra do Senhor. Vamos orar a Deus.